Pela primeira vez desde 1969, uma missa tradicional foi transmitida ao vivo em um canal da TV aberta francesa, por ocasião da famosa peregrinação de Paris a Chartres. Uma questão se coloca: existe um futuro católico para a França? Ou será que essa nação, que um dia já foi uma nação católica, mas que na modernidade, principalmente nos últimos 200 anos, foi se degradando, sendo ponto de partida de ideologias nefastas, de doutrinas anticatólicas, que a França difundiu pelo mundo, e a igreja foi só diminuindo, até a França se tornar uma nação totalmente laicista, na qual o aborto é inserido na Constituição como um direito. Bom, essa é uma reflexão que eu comecei a me fazer desde a viagem que eu fiz neste ano de 2024 para a França, para gravar o nosso curso Em Busca da Civilização Católica. E visitando mais de 10 cidades, indo às missas tradicionais, em numerosas delas, eu pude ver que existe ainda minoritária, quase escondida, mas em determinados momentos aparecendo, uma França católica que subsiste, que continua existindo e crescendo naquele mar de laicismo, de indiferentismo religioso, de secularismo, de anticristianismo e de islamismo. Eu pude perceber que existem de fato duas Franças. Uma que mantém-se apegada a esses princípios nefastos da Revolução e que comemora em praça pública a inserção do aborto como direito constitucional, mas uma França fadada a morrer por falta de descendentes. E do outro lado, uma outra França, de famílias numerosas e, na verdade, numerosíssimas, com 8, 9, 10 filhos. Numerosos jovens se convertendo, jovens cujas famílias já deixaram a fé católica há décadas, que não tiveram nem aqueles rudimentos da fé que nós estamos, aqui no Brasil, ainda muitos de nós acostumados a receber quando vemos de famílias, ao menos nominalmente católicas. Na França, já se chegou a um nível da apostasia que os jovens não têm nem sequer a lembrança de uma avó que rezava o terço ou algo do gênero. Mas são esses jovens, já na segunda, na terceira geração pós-católica, que estão se convertendo e pedindo o batismo. Neste ano de 2024, o número de batismos de adultos na França bateu o seu recorde. E não cessa de crescer um ano após o outro. Mas o que está acontecendo? Eu fui, nós fomos mais de uma vez na missa na igreja de Saint-Nicolas du Chardonnay, em Paris. Numerosos jovens universitários da Sorbonne ali do lado, centenas de jovens convertidos, em sua absoluta maioria, que não vieram de famílias católicas. Como que é possível isso, Se por um lado tem essa França de Macron, por outro tem ainda isso que nós não podemos chamar nem de reminiscência, porque já é algo que não é apenas resta, mas frutifica da França católica. E vendo essa peregrinação, a peregrinação de Paris a Chartres é uma peregrinação que acontece anualmente, desde a década de 80, de católicos tradicionais, de católicos que vivem que vivem os sacramentos tradicionais da igreja, que amam a missa tridentina, enfim. E que percorrem este caminho, que é uma rota de peregrinação desde a Idade Média,
desde a Idade Média, a Catedral de Chartres, Catedral de Notre-Dame de Chartres, Nossa Senhora de Chartres, é um dos principais pontos de peregrinação da França, é o principal santuário dedicado a Nossa Senhora no norte da França, porque é lá que é guardado até hoje, a túnica da Virgem Maria, que segundo a tradição, a túnica que ela usava quando da Anunciação. E era um dos locais, né, que mais recebiam peregrinos na cristandade, na civilização católica medieval, e é para lá que a organização Notre-Dame de Chrétienté, Nossa Senhora da Cristandade, organiza, desde a década de 80, uma peregrinação de 3 dias a pé, começando no domingo de Pentecostes, em Paris. Ela parte da igreja de Saint-Sulpice e termina em Chartres. Esse ano, inclusive, o sacerdote que oficiou a missa de encerramento da peregrinação foi o cardeal Miller, em Chartres. E ao longo do caminho, né, tais como as imagens que vocês podem ver, os fiéis, em sua maioria jovens, mas também famílias, pessoas de variadas idades, eles caminham rezando o terço, se confessando, parando de tempos em tempos para ouvir a Santa Missa tradicional e receber Nosso Senhor sacramentado, carregando bandeiras, carregando estandartes, carregando cruzes nas quais vão escritos os nomes dos mais de 1000 santos franceses, e aquilo naturalmente entra em contraste com o que está ao entorno. O que está ao entorno todo mundo já sabe. É essa França que todo mundo amaldiçoa, que todo mundo maldiz. Mas ali, ostentando a sua fé em um ambiente absolutamente laicizado, secularizado, uma multidão, nesse ano de 18 mil jovens, 2.000 a mais do que no ano de 2023, ostenta publicamente a sua fé e de modo mais tradicional possível, percorrendo o mesmo caminho que seus ancestrais percorreram durante séculos, há quase 1000 anos, rezando e recebendo os sacramentos, como a Igreja do Ocidente sempre rezou e sempre celebrou, inclusive fazendo missão. Afinal, essa é uma demonstração pública de fé. Inclusive, na própria peregrinação, há algumas pessoas que são encarregadas de explicar naturalmente, quando eles passam, quando essa multidão em procissão, em peregrinação passa, muitos cidadãos ficam curiosos para ver o que é aquilo, e há algumas pessoas da peregrinação que vão até essas pessoas para explicar o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo. Inclusive, o tema da peregrinação de Paris-Chartres esse ano foi justamente Quero ver a Deus. Uma reflexão a respeito da finalidade do homem, para que nós existimos. Então nós voltamos à nossa pergunta inicial: será que ainda existe um futuro para a França católica? A resposta é um peremptório sim. Não que a França vai ser, ou que quaisquer outras nações hoje vão voltar a ser, em sua maioria, católicas, ou algo do gênero. Eu, pessoalmente, não acredito que algo assim vá acontecer. Para Deus, com efeito, nada é impossível, mas não necessariamente. A questão é que Deus não esquece as suas promessas. Ao longo da história, a França teve uma inequívoca
predileção nos desígnios da providência. Isso qualquer um que conheça minimamente a história da igreja pode depreender, desde as suas origens, ao longo de toda a Idade Média, e entrando também ao longo da modernidade. Por alguma razão que nós talvez só saberemos quando do juízo de todas as coisas, a França tem um papel especial na providência. E é justamente por isso que o demônio utilizou desta mesma França para a propagação de tantos males que, inclusive, nem surgiram nela. É claro que uma nação que tem uma certa predileção de Deus, predileção, é claro, que tem como objetivo justamente frutificar em benefícios para todas as outras nações católicas, porque a França foi isso, né? Um cadinho no qual as grandes obras da igreja ao longo dos séculos foram transmitidas para todo o restante da igreja católica. A França foi também o lugar que o demônio escolheu para propagar os grandes erros, alguns dos grandes erros da modernidade, não se nega isso. Mas ao mesmo tempo Deus responde. Vejamos, por exemplo, o sacrifício da multidão de santos e de mártires durante a Revolução Francesa. Vejamos aquele século XIX, no qual a França foi tão maltratada, no qual a França católica foi tão maltratada pela Revolução. Nós vemos frutificar figuras como São Cura d'Ars e Santa Teresinha, que abalaram o mundo. Nós vemos Nossa Senhora aparecer 3 vezes, ao menos, naquelas 3 grandes aparições que precederam a de Fátima. As 3 foram na França. A de Paris, a da Medalha Milagrosa, a de La Salette e a de Lourdes. Então, como eu disse, existem 2 Franças. E uma delas é fiel à França verdadeira do passado e ela continua existindo. Gostemos nós ou não, a França ainda tem um papel a desempenhar. A França católica, aquela que está ali, escondida, no meio da França, da falsa França apóstata, desta outra, para utilizar a linguagem de Gustave Coursão, que colocaram no lugar da França verdadeira. Ela ainda está ali. Quando eu observo a França nos nossos dias, vendo essa peregrinação de Chartres, vendo o número de conversões, vendo o frutificar da tradição na França, eu imediatamente me recordo da venerável figura de Santa Blandina. Santa Blandina foi uma santa francesa, melhor dizendo, pré-França, uma santa da Gália, do século II. A primeira santa daquele território, que um dia seria a França. Ela foi uma das que morreram, que padeceram durante a perseguição aos mártires de Lyon. Santa Blandina era uma jovem escrava de 15 anos que foi levada ao anfiteatro com muitos dos cristãos da cidade, de todos os estados de vida, desde o bispo. E ela foi a que, apesar da sua fragilidade física, mais resistiu aos tormentos. Todos iam morrendo e ela ficava. Os próprios pagãos disseram, está lá nas atas, que nunca viram uma mulher sofrer tanto. E as atas dos mártires de Lyon dizem ainda que os outros mártires, vendo o sofrimento de Blandina, se recordavam do sofrimento de Cristo. E assim suportavam seus próprios martírios. Essa jovem, fraca, ferida, chagada, como o seu Senhor, foi a última a morrer. Talvez essa seja
uma imagem da França católica, nesta que foi a sua primeira santa, lá no distante ano de 177. Uma França chagada, uma França católica chagada pela Revolução, pelas falsas doutrinas, pela inimizade à Igreja, pela perseguição aos católicos durante tanto tempo, mas uma França que ainda fraca, aparentemente frágil, continua de pé, em meio à apostasia, para servir de luz, de fortaleza e de exemplo para as outras nações. Talvez seja esse o papel que esse restante de França católica que ainda existe tem a desempenhar na história da salvação. A de ser, no meio dos muitos tormentos, exemplo para os demais povos católicos. Nós falamos de Santa Blandina, dos mártires de Lyon e da importância da França católica, da história da Igreja na França, no nosso curso de História Universal da Igreja, no qual nós conhecemos com detalhes a história da Igreja desde a sua fundação. Se você quer conhecer a história da Igreja com profundidade, com seriedade, se matricule na Escola de História da Igreja. O link está aqui na descrição. Espero você.